maior interessado, eu costumo repetir isso várias vezes, que o MPLA... Há 30 e tal anos. Não, a questão toda não tem a ver com 30 e tal anos, 50 anos, 40 anos. Eu posso ter vontade de ser ministra, ou ser administradora, mas eu tenho que esperar o tempo certo para poder resolver, para ir servir. Porque autarquias é para servir o povo. Nós para servir o povo, não pode ser ter vontade, eu tenho vontade da autarquia. A própria UNITA também tem que se preparar. Deixa-me só terminar um pouco. A UNITA também tem que se preparar para ir gerir autarquias, é gerir, procurar receita, é gerir capital humano, é gerir infraestrutura. Portanto, é preciso darem as condições todas técnicas, humanas, legislativas, que é essas que nós estamos a fazer, para implementar as autarquias. Eu durante anos, ainda estava só no setor privado, eu escrevia várias vezes no meu Facebook, autarquias urgentes. Precisamos de autarquias, mas quando se diz urgentes e já, quer dizer amanhã. Mas o próprio, o que eu lhe chamo Moço Soberano Liberty, ele já está por 2025, eles já estão, porque cada vez mais há consciência. Na última declaração política eu ouvi isso, já ouvi também em 2026, já ouvi. Portanto, eu estou um bocado confusa, mas estou ansiosa de ouvir o meu irmão Sapinhala para me dizer então quando, porque já é amanhã. Quando alguém me diz, Lourdes, eu quero uma coisa já, é amanhã. Amanhã não é possível. Agora, deixa-nos ainda trabalhar na divisão política administrativa e tenho certeza que sim, porque eles têm que implementar, tem que ser nomeado já, tem que ser, isso sim, tem que ser nomeado já, os administradores municipais têm que ser nomeados já, os governadores para nos poderem entregar o orçamento geral do Estado para já incluindo estas províncias e estes municípios, porque sem ovos não se faz omeletes. Obrigada. Deputada Adriano, qual é a oportunidade desta divisão política administrativa? Bom, a princípio, ali a pergunta vem a calhar. A oportunidade não é esta. É onde tudo começa a emperrar. Foi interessante ver a deputada Lourdes, e ela sabe a quem eu admiro muito e respeito muito, alguém de uma inteligência muito especial, mas a romantizar esse fenômeno da divisão administrativa e tudo mais. Na verdade, aquilo que temos estado a acompanhar, o governo do MPLA está impotente para se solucionar os problemas do país. Ao invés de se lutar agora em crescer orçamentos, etc., devia se estabilizar a economia. Porque disse muito bem o Teixeira Cândido, a ministra das Finanças veio há pouco tempo a dizer que o salário pode atrasar por questões do serviço da dívida pública. E um dos grandes problemas que nós temos em Angola em termos econômicos é a dívida pública, que superou todos os limites e até legais. Então, estamos aqui diante de uma situação em que trouxe-se a perspectiva da divisão política administrativa. E eu ouvi a deputada Lourdes a dizer que tem que ser já, porque tem que ser nomeados, tem que ser... E se para a divisão política administrativa tem que ser já, é possível. Por que não é possível com as autarquias? Quando nós sabemos que, mesmo se o MPLA defende a tese de que uma coisa é a divisão política administrativa, outra coisa são as autarquias, só que a incidência do espaço territorial para as autarquias é a mesma com a divisão política administrativa. Então, nós temos que perceber que a dificuldade que se tem na gestão do território atual, 164 municípios, é tão visível, que nada nos garante que a divisão vai aproximar os governantes dos cidadãos. Isso não é verdade. O MPLA está a governar há quase 50 anos e não aproximou os cidadãos até hoje. Aliás, cada vez que o tempo passa, o MPLA vai se afastando da cidadania e a dada altura quase que se nota que o MPLA também vê no povo como seu adversário. Então, deixa só terminar o raciocínio. Então, nesse preciso momento... Vamos falar aí do tempo da guerra, vamos falar do tempo do... Não põe assim de 50 anos. Pode falar do tempo que quiser falar. Sim. Eu estou a dizer, entre vir com uma lei da divisão política administrativa e entrou o ano passado, agora está aprovada pelo MPLA, e olharmos para a perspectiva da lei, das propostas e os projetos que entraram para as autarquias e até hoje, desde o mandato passado e até hoje não se consegue concluir o pacote, dá para notar a vontade do MPLA. O MPLA não está interessado pelas autarquias. Não estou a dizer a posição pessoal da deputada Lourdes, que manifestou aqui. Mas já disse, mas já disse aqui que já publicou várias vezes no seu Facebook autarquias urgentes. Mas como representante do MPLA, tem que dizer que não, também não pode ser já.
E está-se a contradizer. Está-se a contradizer completamente. Vamos pôr então, claro. deixa só terminar. A questão da oportunidade de Sheila Cândido em relação à divisão política administrativa está completamente errada. Está completamente errada. E o próprio MPLA vai chegar à conclusão que, infelizmente, uma vez mais, vieram com mais uma política errada. E o presidente João Lourenço se tem destacado nesta perspectiva de ser o colecionador de políticas erradas. Até o momento, não há nenhuma política estruturante do presidente João Lourenço que mingou. O combate à corrupção fracassou. E para lá do combate à corrupção, o que é que o presidente João Lourenço depois falou mais? Como disse muito bem, nem sequer conseguiram prever a governação, que tem também um pendor de previsão, nem conseguiram prever a necessidade da divisão e incluir no seu manifesto eleitoral. Está a aparecer assim do nada, agora vamos dividir o território, porque nem o MPLA sabe para que esta divisão. Só o presidente João Lourenço é que sabe. A deputada Lourdes não sabe, vai até dizer, é por isso que eu disse. Fiquei surpreso pelo lado romântico da deputada Lourdes em colocar a perspectiva da defesa da tese do MPLA. Mas nem isso, o MPLA não sabe se a divisão é para quê. Okay. Porque falando honestamente, nesse preciso momento em Angola, para qualquer cidadão de bem, claramente que essa cartada da divisão política administrativa foi um disparate governativo. Aqui ninguém está a romantizar. Romance, em primeiro lugar, gera emoção. Nós aqui estamos a falar com racionalidade. Racionalidade é, de facto, olhar para a necessidade de determinar os distritos urbanos. Esta divisão política administrativa evita conflitualidade territorial. Olhando mesmo para o próprio Luanda, nós temos no Talatona um distrito do Talatona, uma administração municipal do Talatona. Com a eliminação, estamos a promover paz, que é o que o MPLA sabe fazer. O que o MPLA sabe fazer é promover paz. Esse é o primeiro ponto, porque não há mesmo romance, há racionalidade. Provamos aqui, turismo, um ponto importante, segurança, um ponto importante. Eu até nem estou a olhar. Eu estamos a falar. Eu estou a falar de questões práticas. Eu estou a falar de questões. Não há turismo. Eu própria trago. Eu própria vi agora o barco grande que veio de turismo espiritual. Então, pronto. Então, essa é a questão. Deixa-me falar. Deixa-me falar. Completamente desarmadas. Eu de certeza. Não, deixa eu concluir. Eu queria lhe interromper. Não, os seus dados não são verdadeiros. São mesmo falsos. Não, eu estou lhe a dizer. Há turismo em Angola. Por causa de um barco já há turismo. De um barco. Não é só um barco. Eu dei-lhe um exemplo. Qual é? Eu estou lhe a dizer o exemplo concreto do turismo dos barcos. Estou lhe a dizer exemplos concretos de turistas que vêm buscar a sua angularidade. Há turistas americanos, há turistas que eu próprio às vezes eu recebo também na minha casa, que vêm ver a questão da angularidade. É isso que eu estou chamando romantizar. Não, isso não é romantizar. Não, romantizar. Tu lhe dá exemplo concreto, está a falar de romance. O que estás a dizer não é o país real. Tu estás a falar de romance, eu estou a falar de guerrear. É uma questão aqui. Tu só guerreias na tua linguagem. Mesmo que a minha linguagem é de romance e de paz, a tua linguagem é só de guerra. Podemos fazer, vamos então, podemos... Não, um está a romantizar com paz, outro está a guerrear com palavras. Não, eu só estou a trazer a realidade do país, porque a deputada Lourdes tem que fazer essa maquiagem do país. E eu tenho que falar o país assim, a banho-maria, sem maquiagem. Não tem nada de bom no país, só está tudo mal. Mas não tem, o que é que tem de bem? Está mesmo aqui bem saudável, é bom. Ora, vejam lá. Não, eu tenho que dar exemplos concretos. Podemos, por favor, já terminou de explicar, não é romantizar, não, é racionalização. Caso de estudo para outros países chegarem aqui, Angola, tal como vêm visitar a Assembleia Nacional hoje, nós somos um palco de estudo a nível de democracia, também teremos que ser a nível de eleições autárquicas. Como digo, até digo do ponto de vista pessoal, e acredito que o MPLA também, dos maiores apologistas das eleições autárquicas em Angola. Bom, pode fazer a questão? Sim, eu estava a dizer que a conversa com a doutora Lourdes é difícil. Estamos em planetas, julgo eu, diferentes, e isso torna o diálogo quase que impossível, não é? As pessoas para conversarem têm que ter uma base comum, não é? E essa base comum seria a realidade, não é? Aquilo que se
se percebe das palavras da doutora Lourdes, quando diz que Angola é um espaço de estudo da democracia, quer dizer, isso a doutora deve... Você, quer dizer, é outro país, é outra Angola, é outra... Não receber visitas da Assembleia Nacional, tem aqui o relatório. Eu acho que é outra... eu pessoalmente, talvez o Evaristo, né? Eu, David Boy, eu penso que não há aqui condições básicas para um diálogo, porque estamos em realidades completamente diferentes, não é? Há uma realidade que o MPLA criou e acredita nela, né? Como eu disse, como Alice no País das Maravilhas. Isso obviamente dificulta um bocadinho o diálogo. Por isso é que eu estava a ver, até também dar a palavra ao Adriano, não é? Eu quero acreditar que o Adriano está na nossa realidade, pelo menos, oxalá que esteja, né? A deputada Lourdes disse que o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o deputado Liberty Chiaca, ainda reiterou: para a UNITA, as autarquias devem ser para 2025. Então, esta é uma posição, estamos a falar de forma objetiva. Porque mesmo o MPLA, e aqui uma nota muito interessante sobre a divisão política administrativa, o MPLA está num dilema que até o momento não tem bem definido o momento da promulgação da lei, da entrada em vigor. Por quê desta divisão? Porque o MPLA não sabe, e o MPLA, ou seja, o MPLA sabe que para partir agora, essas províncias não constam do Orçamento Geral do Estado 2024. Não entra em vigor essa lei, terão dificuldade de introduzir no debate do Orçamento Geral do Estado 2025, que começa nos finais de outubro, princípios de novembro. O MPLA tem essa dificuldade. Neste preciso momento, e é por isso que eu disse que isso é uma aventura do MPLA, essa divisão, porque não tem pernas para andar como tal, de forma concreta. Não é só nomear governador e administradores, não. Há grandes dificuldades e até o debate devia ser de outra amplitude para se destrocar em miúdos a questão da divisão. Só que, como disse o Boio, a deputada Lourdes não nos está a ajudar nisso. E eu noto, quer dizer, também temos que entender um pouco, não é fácil nestes debates públicos defender-se o MPLA, é sofrível. É por isso que a deputada Lourdes está a acusar o Mulaza de trazer uma tendência no debate. Não é mesmo fácil. A deputada Lourdes vai defender o quê sobre a divisão política administrativa? E eu estou a repetir, não é a deputada Lourdes, não é nenhum outro membro do MPLA, ninguém sabe se essa divisão é para quê. Eles não sabem, não têm noção já se isso surgiu como. É o presidente João Lourenço que introduziu debaixo da mesa. E reparem, outra questão. A questão da divisão política administrativa surgiu com a primeira proposta, a proposta inicial de dividir duas províncias. A divisão de Luanda entrou pela janela. A divisão de Luanda não consta do programa original da divisão política administrativa que o MPLA aprovou agora. A proposta estava na Assembleia Nacional depois. A proposta já esteve na Assembleia Nacional para dividir o Quando, o Cubango e o Mochico. Ao longo do debate só ouvimos, houve lá uma reunião do Bureau Político e depois já é dividir Luanda também. E foi uma nova proposta? Foi uma nova proposta? Devia ter sido, é por isso que eu estou a dizer, introduziram pela janela, devia ter sido uma nova proposta. Porque, na verdade, essa questão de dividir Luanda, e disse muito bem o Boio, eu percebi, não tem nenhum 73% de Luanda que aprova a divisão. Aliás, eu estou aqui a acompanhar os comentários dos que estão a participar do inquérito. Não houve até o momento nenhuma concordância. Ninguém está ninguém está em condições de vir aqui dizer ok, foi inteligente, foi sábia a iniciativa para dividir Luanda. Não há. E eu tenho dito mais, o MPLA não tem legitimidade de dividir Luanda, eu mantenho a minha posição. O MPLA perdeu Luanda em 2022, o povo deu um não ao MPLA. E a legitimidade vem exclusivamente do povo. O MPLA não tem legitimidade para dividir Luanda. Não tem. Podem até trazer fundamentos, vá lá, é só tudo justificativas sem aqui substância nenhuma. O MPLA traz a proposta de dividir Luanda na base de quê? Alegaram a questão demográfica. E a questão que se coloca é, não seria mais racional levar desenvolvimento para as outras províncias, desenvolver os municípios, para que as pessoas se sintam atraídas a regressar para os seus municípios e se instalarem?
E aqui para o MPLA não. Para o MPLA o mais importante é que se divida, porque lá o presidente João Lourenço introduziu a questão no Bureau Político e tomou essa decisão. Já não tem aqui, não se ouviu população nenhuma, não se ouviu nada. O MPLA, o tipo de auscultação deles é por via dos seus membros e tudo, vão ali, chamam alguns membros e dizem que auscultaram. Essa questão da divisão política administrativa, se houvesse sabedoria, que fosse para um referendo popular, para podermos perceber o que o povo está a pensar em relação a isso, neste preciso momento. Ou o MPLA é kamikaze, é suicida. Deixa só explicar. Por quê? Porque não é possível você, com uma situação social deplorável, sem capacidade de resposta para absolutamente nada de concreto, achares que saindo de 164 para 326 municípios, você está a resolver os problemas. Não, quer dizer, é de uma absurdidade daquelas enormes. Não faz absolutamente sentido nenhum.